6h35, só um jogo ontem pela Série A do Brasileirão, né, Felipe Melo? Muito bom dia. Tudo bem, Sil? Bom dia, Pedro, para todo mundo do Pulo do Gato. Um jogo envolvendo um clube paulista. O Bragantino venceu fora de casa o América Mineiro por 2-0 e assumiu a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Olha que campanha do Bragantino. Temos na ponta da tabela o Botafogo, depois o Palmeiras, o Bragantino e o Grêmio. São os 4 primeiros do Brasileirão, pelo menos até esta 23ª, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje, os 2 finalistas da Copa do Brasil entram em campo. Às 19h, o Flamengo joga contra o Goiás lá em Goiânia e às 21h30, São Paulo e Fortaleza jogam aqui em São Paulo, no Morumbi. A tendência é que as 2 equipes entrem com times reservas, se poupando para a grande final da Copa do Brasil na próxima semana, no próximo final de semana, né? Já no domingo, às 4h no Morumbi. E hoje também tem Fluminense e Cruzeiro às 21h30. São os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. A gente, como eu falei, né? Todo dia, nessa semana, a gente vai ter jogo do Campeonato Brasileiro e hoje 3 partidas do Brasileirão. O Marcos Braz, lá do Flamengo, se envolveu numa confusão. A gente deu a notícia agora há pouco aqui, Felipe. Traga mais detalhes aí pra gente. Com um torcedor numa visita a um shopping center, foi isso? O Marcos Braz estava em um shopping center, o Barra Shopping, no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, quando ele foi ali abordado por torcedores do Flamengo que começaram a discutir com ele ali em relação à situação do clube, né? O Flamengo que não vem muito bem das pernas nos últimos dias, né? Enfim, a derrota para o São Paulo também no Maracanã, e os torcedores começaram ali a criticar o dirigente do Flamengo. Em determinado momento, ele partiu por confronto. Então ele estava com assessores de segurança, porque o Marcos Braz, além de vice-presidente do Flamengo, ele é parlamentar, ele é vereador no Rio de Janeiro. E dentro do shopping, ele acabou se atracando com um dos torcedores e o torcedor alegou que foi mordido na virilha. Prestou depoimento na polícia, diz que sofreu uma mordida ali do Marcos Braz e saiu depois ali da confusão. O Marcos Braz foi abrigado em uma loja do shopping, né, do shopping do Rio de Janeiro, e ficou lá até a chegada da polícia. Isso porque outros torcedores que estavam no shopping cercaram ali o Marcos Braz para tentar tirar satisfação, começaram a criticar, a vaiar o dirigente, e o dirigente só foi sair do shopping depois da chegada da polícia, cercado de seguranças, deixou o shopping. O que é curioso é que ontem teve sessão ordinária no Rio de Janeiro, né, na Câmara de Vereadores, e o Marcos Braz estava presente no momento da sessão em que ele também estava no shopping. Quer dizer, era 5h, a hora que iniciou a sessão, o Marcos Braz estava dentro do shopping e tinha votação na Câmara do Rio de Janeiro. Pelo menos dizia a lista de presença, né? Ele estava na lista de presença da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Depois, a Câmara diz que houve um erro ali, um equívoco, e que os vereadores podem, até às 4h, participarem de uma chamada virtual, confirmarem a presença antecipadamente. Só que na hora, quando aparece a votação, depois eles retiram o nome do vereador, e o vereador, como não apareceu na sessão, vai ter seu dia descontado. Repudio qualquer tipo de agressão a qualquer pessoa, tá errado o torcedor que foi pra cima dele, em relação a essa confusão aí, superado. Agora, essa história de vereador registrar a presença e ir pro shopping center enquanto tá tendo sessão e computar que ele tá presente na sessão, você acha que ele tá prestando atenção em alguma coisa que tá acontecendo, passeando pelo shopping center? É um absurdo isso aí, né? Ou o sujeito tá lá presente, ou marca ausência e ele que responda pela falta. Mas tem mais notícia do esporte aí, né, Felipe? Vamos lá falar da Champions League, né? Ontem, jogos da Liga dos Campeões. A primeira fase começou ontem, a primeira fase de grupos, né? Milan e Newcastle empataram 0-0, Young Boys 1, RB Leipzig 3, o PSG venceu o Borussia Dortmund por 2-0, o Porto derrotou o Shakhtar Donetsk fora de casa por 3-1, o Manchester City começou vencendo o Estrela Vermelha também por 3-1, Lazio e Atlético de Madrid 1-1, esse jogo teve um detalhe, viu, Pedro? O gol da Lazio saiu no último minuto com o goleiro fazendo gol de cabeça. Impressionante esse jogo da Lazio contra o Atlético de Madrid. O Barcelona venceu a Antuérpia por 5-0 e o Feyenoord derrotou o Celtic por 2-0. Hoje tem Real Madrid e Union Berlim, tem Galatasaray e Copenhague, Bayern de Munique e Manchester United, Benfica e RB Salzburg, Braga e Napoli, Arsenal e PSV.
Sevilha e Lens e Real Sociedad contra Inter de Milão. São os jogos de hoje da Champions League. Para encerrar, Brasil venceu mais uma no vôlei feminino. Venceu Porto Rico por 3-0, segue invicto em Tóquio no pré-olímpico e o próximo jogo da seleção brasileira é contra a Turquia na sexta-feira. Depois pega a Bélgica e o Japão, são os próximos compromissos da seleção feminina de vôlei. Obrigada, Felipe. Até. 6h40.